Uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá no Equador, e também todos os irmãos reunidos lá na África, e também todos os que estão em toda a América Latina, América do Norte, América Central e o Caribe, América do Sul, Espanha e todos os lugares onde nesses dias tem atividades, companheirismo ao redor da palavra do Senhor, vem se reunindo nesses dias, no dia de hoje também amanhã, sexta e sábado e domingo. Todos os que estão reunidos, saúdo desde aqui da Grande Carpa Catedral hoje, quinta-feira, 9 de junho deste ano 2022. E para não mencionar todos, porque são muitos que estão reunidos nesses dias, que não me fique ninguém, pois mando melhor essa saudação a todos, e que as bênçãos do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, porque todos desejamos receber as bênçãos que Deus tem para este tempo no qual Ele nos permitiu viver. Somos os escolhidos de Deus, predestinados desde antes da fundação do mundo, que receberiam neste tempo ao Deus nos manifestar a cada um de nós, neste tempo, no meio da raça humana. Somos esses escolhidos que veriam, que compreenderiam o mistério da segunda vinda do Senhor. Mistério que foi trazido e revelado por meio da mensagem, a revelação que o anjo do Senhor Jesus Cristo nos trouxe, William Souto Santiago, o cumprimento da vinda do Senhor, o cumprimento da sua segunda vinda. E a cada um de nós, Deus nos deu essa percepção profética para poder compreender, entender, crer tudo, toda a mensagem que o seu anjo nos trouxe. E, ao recebê-lo e ser selado por esse anjo forte, estamos aí, já dentro do aprisco do Senhor, nos preparando para a nossa transformação. Essa é a finalidade do Senhor com seus filhos neste tempo final, ao nos enviar o cumprimento da sua segunda vinda. Assim como enviou a segunda vinda de Cristo com a mensagem e começo da dispensação da graça, com o sacrifício efetuado ali na cruz do Calvário, e ao crer nele, a finalidade de Deus, ao trazer o cumprimento da sua primeira vinda, era que cada filho de Deus nascesse de novo, nasça de novo ao crer nele na sua primeira vinda, e assim obtivemos um espírito teofânico da sexta dimensão. E já com essa primeira porção, estamos aí representados na sexta dimensão para quando Deus, por meio dos nossos pais, guiou esse espermatozoide para que chegue primeiro a esse óvulo, e aí Deus permitiu, em todas as eras da Igreja Gentia e em nosso tempo, que cada escolhido de cada grupo venha fazer parte do corpo místico de Cristo, desse templo espiritual que veio sendo construído do dia de Pentecoste até aqui. Ou seja, que Deus vigiou esse gen, esse atributo dele que somos nós, para que venha a este planeta Terra, na etapa ou era que nos correspondeu viver, a etapa ou era que nos corresponde a cada um como escolhido de Deus, como esse gen de Deus, e no tempo onde Deus nos colocou a viver, aí a fazer contato com a vida eterna, o qual é Cristo em sua primeira vinda, e assim nascemos de novo nesse corpo teofânico que Ele nos criou, nos preparou para todo filho de Deus que vem neste planeta Terra, escolhido de Deus, gente de Deus, e assim obtém o novo nascimento. Essa foi a finalidade de Deus para com seus filhos em sua primeira vinda. E a finalidade de Deus para a sua segunda vinda é que recebamos e
obtemos assim o conhecimento e a revelação da segunda vinda do Senhor, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, nessa obra de reclamação, e ao crer em sua segunda vinda, com seu nome novo, obtemos assim a revelação, a fé, para em breve ser transformados. Aí vamos obter essas duas porções, como diz o irmão Branham, que regressamos então com duas porções, com esse espírito teofânico da sexta dimensão, quando cremos em Cristo como nosso Salvador e seu nome de redenção, obtivemos esse corpo teofânico, e ao crer em sua segunda vinda, como leão da tribo de Judá, com o nome novo, recebemos a fé e a revelação para ser transformados. A transformação é para aqueles que creem, entendam e recebam sua vinda no dia final, no último dia, no tempo final, na era da pedra angular, no tempo que nos correspondeu viver. Ou seja, que este tempo que nos correspondeu viver, estes anos que estamos depois da partida do mensageiro, é esse tempo restante que há aí antes da ressurreição e a transformação. No domingo estive lendo uma parte onde, no púlpito, não olhei bem ali, onde ele tinha escrito algo, e eu quero agora, pois, corrigir e colocar como está escrito ali. Nisso, pois, me ajudam também. Quando eu já falo algo, depois da atividade eles verificam na foto que eu envio se é assim exatamente como escreve ali. E desta ocasião, Pito me disse: olha, Benji, ali não diz tempo solene, que foi o que eu disse, porque foi o que ali a luz talvez não me ajudou muito. É tempo restante, sobrante. E quando vejo e ponho a lupa, e assim dizia, tempo restante. Não, como eu tinha dito, não mandava a foto antes, porque assim vinha fazendo, mas me levava muito tempo e muitas vezes, às vezes não lia ou não citava essas fotos, ou outras vezes sim citava alguma que não estava na foto, e como que demorava muito tempo nisso, e pois então preferi melhor depois enviá-las quando já terminava a atividade, mas quando terminou nessa ocasião, aí nós percebemos que ele colocou essa palavra restante. E eu quero ler para que fique bem, mesmo que no escrito de domingo ficou já, pegar ali, podem verificar. E ele diz, isso me recorda uma escritura, num caderno que o irmão William escreveu, em um caderno, me veio à mente agora, ele escreveu, tem aqui a porção do que ele escreveu, deixa eu ver se é esta, que diz, se algum profeta diz algo e não está correto, depois, mais adiante, Deus revelará a forma correta e ele corrigirá. Nisso não estou dizendo, não estou colocando agora, rápido se coloca a dizer Benji, se coloca a dizer certas coisas, mas eu trago como um ensinamento que o mensageiro ali, isso também falou numa mensagem, creio que foi em Cartagena, ele também coloca de exemplo a ocasião que o irmão Branham, no livro das eras, disse que a noiva ia passar pela tribulação, algo assim, depois mais adiante, Deus o corrigiu e ele mesmo disse, não, a noiva não passa pela grande tribulação. Ele dizia que essa multidão que ia sair era a noiva. Veja, Deus mesmo disse para ele que isso não era assim. A noiva está já na ceia das bodas do Cordeiro. A noiva não passa pela grande tribulação. Vê, o próprio profeta corrigiu isso nessa ocasião.
E também o anjo do Senhor Jesus Cristo, em várias ocasiões, que o irmão Miguel disse, aí também em Cartagena falou, mas ele disse, olha Miguel, isto tira aqui, isso não é assim, agora há mais luz. Vê? Como ocorreu também com o do nome. Tudo isso, Deus foi dando mais luz ao mensageiro. E aí, Deus foi mostrando que havia um oitavo anjo e foi mostrando tudo da era da pedra angular, foi mostrando tudo. E ele aí, depois, mais adiante, o corrigiu, vem? Por isso eu quis falar esse escrito que ele... Isso que ele escreveu aí no caderno, me recordei por isso, porque estou aqui corrigindo essa partezinha aqui, e isso que ele... Isto que aconteceu agora, pois, nos serve de ajuda para ir a esse escrito. Vejam como isso nos dá um ensinamento de que é o profeta quem, se tem que corrigir algo, o corrige. Qualquer um pode dizer, não, eu fico com isto que o anjo disse, que o mensageiro disse já nesse tempo. Pois, se fica com isso, é um bom candidato para ficar. Porque a revelação de Deus vai sempre em progresso. E cada pessoa, cada indivíduo, cada grupo, neste tempo, com suas ações, com a maneira em que se enfrente a palavra e a atitude que tomar, já cada um vai saber, vai reconhecer em que grupo vai pertencer. Ou seja, aqui também não podemos nos colocar a lutar e brigar e discutir com ninguém. O escolhido de Deus vai crescendo dia a dia, até que esta fé chegue a uma fé perfeita e depois será transformado. Os outros grupos manufaturados, fatos, e todos eles, os amamos também. Deus não quer que ninguém se perca, nós também não. Mas cada um vai ocupar o lugar que lhe corresponde. Bom, aqui, desculpe que fiz essa pausa aí, somente para ler este escrito do irmão William, que somente os profetas são os que corrigem no meio do povo isso que eles tenham falado em alguma mensagem, em alguma pregação. Aconteceu com o irmão Branham e também com nosso irmão William Soto Santiago. Ele mesmo, Deus mesmo foi dando mais luz e ele mesmo ia fazendo, quer seja correção em algum momento ou dando mais luz de algum tema que ele venha vindo pregando. Pois diz aqui, na 464 embaixo, eu li quando ele diz, ao final deste sétimo selo, e em cima eu disse que ele escreveu tempo solene, e é tempo restante. Ou seja, este tempo restante. Ao final deste sétimo selo, ele escreve ali Moisés e Elias. E essa partezinha que eu li aí para vocês, que tinha escrito tempo solene, é o melhor tempo restante. Ou seja, que este tempo que Deus nos deu, este tempo no qual, depois que Deus levou seu mensageiro, é o tempo onde o povo de Deus, os escolhidos de Deus, estão sendo preparados para obter a fé de rapto. Mas tudo isso contém uns requisitos. Tudo isso contém nos preparar tanto espiritualmente como na parte física, e me refiro a como devemos atuar e como deve um escolhido de Deus, um filho de Deus, se conduzir. Por exemplo, quando dizia a João Batista disse, e também o irmão Branham, não contamines teu corpo, nem com cidra, nem com vinho, nem com mulheres. Ou seja, tudo isso, e esse é o ministério que Deus colocou ali, era por um propósito. Vejam que ele, primeiro precursor, João Batista, precursor da primeira vinda do Senhor, foi um profeta para precursar a primeira vinda do Senhor. Nada mais e nada menos que estava precursando a palavra, o verbo. E por isso tinha que atuar, de certa maneira,
porque era alguém perfeito a quem ele estava precursando. E assim mesmo, no tempo do irmão Branham, quando o anjo disse, não contamines teu corpo e não bebas vinho nem cidra, afaste-se dessas coisas, ele ia fazer uma obra, disse, uma obra grande há para ti no futuro. Ele ia estar preparando o caminho como precursor da segunda vida do Senhor, preparando o caminho àquele que ia vir, aquele do qual falaram os profetas do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. E essa preparação requeria uma santidade em todas essas áreas que o Senhor mostrou que não estavam bem. E ele viveu o mais perfeito possível. Era um ser humano. Cometia seus erros, suas faltas. Numa ocasião disse, eu pequei contra Deus, eu faltei com Deus. E poderiam dizer, em quem, irmão Branham, um homem perfeito como você? Ele disse, no tempo. Eu roubei a Deus no tempo. Ou seja, no tempo no qual a pessoa deve dedicar a Deus. Ou dedicava, vamos dizer, a outras coisas. Quanto mais cada um de nós devemos de cuidar todas essas coisas à medida que vamos nos aproximando a esse encontro com essa visita que vem em nosso meio. Devemos de olhar todos estes ângulos em que não somente vamos dizer, no vestir, no falar, no desejar, no pensar, mas também nessa forma do tempo. Dedicar a Deus tempo. Ou seja, quando você vem ver, dedica mais ao mundo, às coisas do mundo do que às coisas de Deus. E por isso, numa ocasião, ele me dizia, Benji, tens que deixar certas coisas em tua vida. Porque, por exemplo, me deu vários exemplos. Disse, vejam como que ali, falando de Jesus, diziam, era um comilão, bebedor de vinho, amigo de cobrador de impostos e de prostitutas. Vejam, e esse era Jesus. E fizeram tudo o que fizeram. E se na árvore verde fizeram isso, o que não farão na seca? E me disse, tudo isso estava me falando de como essa quinta dimensão se manifesta nesse campo primeiro espiritual. Espiritual porque não vemos, vamos dizer fisicamente, mas isso está se construindo aqui neste planeta Terra. O irmão Branham disse que a quinta dimensão se abrirá. Ou seja, mas antes disso, o mesmo ser humano a está criando. E nesse campo que, vamos dizer, não se vê, ou vemos, esse campo influenciando em nós quando são feitos atos, ações que não são da sexta dimensão. Como, por exemplo, sabemos que fumar não está bem, isso está mal. E até que você faça esse ato, você pode ver, palpar como algo que está mal. O beber também está mal. Vem tudo isso. É contrário à palavra de Deus. E devemos nos afastar de todas essas coisas, destes vícios que fazem que tem uma parte do irmão Branham que diz que isso coloca a pessoa algo de imoralidade. Vamos ver, eu tenho por aqui. Porque disso, tudo isso ele esteve me falando. E eu dou graças a Deus que Deus me ajudou e sou testemunha, eu mesmo dou testemunho de que Deus me ajudou em muitas coisas que antes fazia, que ele me dizia, Benji, não faça isso, não faça isso, não faça isso. E deixe todas essas coisas para que Deus mais adiante te use. Mas enquanto estiver dessa maneira, Deus não vai te usar. E graças a Deus eu dou testemunho de que
faz alguns anos, vários anos, já algumas coisas as deixei e ainda falta coisas que devo arrumar, corrigir, como todos nós, todos vocês também. Mas Deus já veio me ajudando, porque Ele me dizia, tu conhecerás tudo isso, mas tens que mudar alguma coisa. E todas essas coisas, eu dou testemunho. E meu Deus está aí, vendo isso que estou falando, que é assim. Em tudo deixei essas coisas que não convêm, porque, veja o que diz aqui, que diz, eu disse, isso é da mensagem discernindo o corpo do Senhor. Eu disse ali mesmo, é minha responsabilidade falar contra tudo que seja mal. Deus tenha misericórdia do pregador que não tenha suficiente o verdadeiro discernimento para pregar contra qualquer coisa que seja má. O pregador que não pode discernir pelo Espírito Santo a necessidade do seu povo. Deus disse, este corpo é templo do Espírito Santo. Se alguém violar este templo, eu destruirei. Devemos pregar contra fumar. O problema está em que há demasiados pregadores que fumam. Isso é o que acontece. Eles temem dizer isso na congregação porque sabem que são culpados também. Discernindo corretamente, traçando corretamente. Ou licor, a bebida alcoólica, o álcool, ou eles dizem, é danino. Na televisão, nos letreiros públicos, no jornal, apresentam formosas jovens tomando cerveja, apresenta a pessoa no começo, olhem mais tarde, isso enche a mente de toxinas venenosas, o aumento de doenças mentais é terrível, causa imoralidade entre a juventude. E até as igrejas hoje em dia estão pregando e praticando, bebam moderadamente. Vocês sabem que estou dizendo a verdade. Dizem aos jovens em seus lares e aos pais, deixem que seus filhos bebam. De qualquer forma, eles vão beber. Assim que ensine a beber moderadamente. A Bíblia condena isso. Não está bem. Deus tenha misericórdia do homem com tão pouco discernimento para isso, ou uma igreja não pode discernir o correto do errado. É um dia terrível que estamos vivendo. E o irmão William escreve, o álcool causa doenças mentais, imoralidade e imoralidade. Assim que tudo isso deve o Filho de Deus, escolhido de Deus, colocar de lado e se afastar de todos os vícios que causam muito dano ao corpo, à mente e traz problemas também aos seus lares. Assim que todos os ministros, todos os irmãos que tiverem esse problema ou essa doença, porque isso são vícios, devem buscar ajuda para que, se veem que é algo que necessita tratamento ou algo assim, há medicamentos e há diferentes médicos e diferentes clínicas que ajudam para todos esses vícios. Tudo isso tem que ser tirado do escolhido de Deus, porque não pode haver nada que se interponha para que a bênção de Deus e para que Deus atue no meio dos seus filhos. Um escolhido de Deus o fará. E Deus o vai ajudar. Assim que, se para você é forte ou diz que é difícil ou diz que não pode, você sim pode. Eu tenho tal coisa. Sim, posso vencer isso. É que eu tenho a tentação de tal coisa. No nome eterno do Senhor eu posso, eu vencerei. Ou seja, não se detenha, não se segure, porque você tenha algo que tenha que mudar e é tão forte que não possa deixá-lo. Você se coloque nas mãos de Deus e você diga, eu quero ser transformado. Eu quero ser raptado. E você verá que Deus vai conseguindo em sua vida e Deus vai te ajudar.
Deus está responsabilizado em ajudar a todo filho de Deus. Mas o que acontece conosco? Nós temos que ter a nossa parte, que deixar ser ajudados, deixar que a palavra, deixar que o Espírito Santo atue em nossos corações e em nossas vidas. E assim, Deus pode atuar em seus filhos. Deus tem essa responsabilidade, porque é pai, e o pai tem a responsabilidade de que seus filhos sejam conduzidos pelo caminho de Deus, o caminho da palavra, no tempo que correspondeu viver. Cada pai com sua família é responsável por isso. E Deus, nosso Pai Celestial, nos vê e diz: eu quero ajudá-los, eu estou ajudando. Eu vou dar minha palavra. Façam repetir a palavra, que a palavra é a que vai ajudar a sair de todos esses problemas. Este tempo, nós temos que valorizar esse tempo restante tão e tão importante, porque é onde Deus está nos dando essa oportunidade de nos olhar no espelho da palavra e vejamos se ali há algo que está mal. Vejamos neste espelho, nos olhamos neste espelho e digamos: eu estou agora me vestindo com Tua palavra, Senhor, que está mal, alguma ruguinha por aí, mas deixe passar melhor, porque nós vamos à ceia das bodas do Cordeiro, e aí se requer um corpo perfeito, que é o que vamos obter antes de ir para lá. Mas para obtê-lo, nós temos que, como indivíduos, estando nestes corpos terrenos, queremos mostrar ao nosso Pai Celestial, mas com uma condição de fé, com uma sinceridade em nossos corações, e dizer a Ele: Senhor, eu quero arrumar, corrigir minha vestimenta, minha roupa. Eu quero corrigir minha vestimenta, minha roupa, porque é Tu que morarás em toda a plenitude em mim, pelo qual eu quero ter este templo bem, quero ter este templo limpo, quero ter este templo que quando Tu morares em mim não haja nada que se interponha para que Tu entres. Enquanto houver alguma ruga de pecado em nossas vidas, isso não vai ocorrer. Por isso, vai chegar um momento em que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, em um dado momento, vai estar perfeita. Porque a Escritura que ele escreve ali no escrito: santificação mata o desejo de pecar. Consequentemente, vai chegar um momento onde cada um de nós, como indivíduos, todas as coisas que são contrárias à palavra de Deus, Deus vai nos ajudar a que isso seja tirado das nossas vidas e se coloca de lado até aquilo do qual estamos tão agarrados, que já é algo que não podemos sair disso, mas Deus vai nos ajudar, porque se olharmos por meio do espelho da palavra, vamos saber que isso está mal. Assim que toda coisa que você vir que estiver contra a palavra de Deus, não podemos olhar com que, não, isso por aqui eu posso, um pouquinho por aqui, um pouquinho por ali. Deus não vai com isso de pouquinho. Ou que se você tira completo, fica sujo. E nós desejamos tirar tudo das nossas vidas para que Deus então possa ir conseguindo, alcançando. Veja o testemunho e o exemplo, o maior exemplo, e depois quando estivermos lá, vocês vão conhecer este servidor. É este que está falando. Como Deus veio me ajudando e eu vi a mão de Deus quando eu deixava e tirava coisas, ia tirando coisas da minha vida e via como Deus ia me ajudando em todo o meu andar. Ainda restam coisas que tenho que corrigir. Ainda tenho coisas que corrigir, que arrumar. Veja um exemplo. Depois podemos falar mais sobre isso. Em casamento e divórcio, e em outra mensagem, há uma parte onde ele diz que a pessoa até, ou piscar os olhos, ou fazer um gesto com o rosto, em inclinação à sedução a uma mulher casada, isso é adultério. Vem? Todas essas coisas temos que corrigi-las, e é preciso corrigir porque isso está mal diante de Deus. Desejar uma mulher também, uma mulher casada, isso é pecado diante de Deus, conta como adultério. E também a mulher deve se cuidar de como se veste e não
e está flertando com outros homens, porque isso conta e se torna responsável por esse homem. Assim que muitas coisas podemos falar desse tema, mas isso no outro dia podemos falar disso. Enquanto isso, estamos neste tempo restante nos preparando para nossa transformação. Porque de um momento a outro vão estar ocorrendo uma série de eventos proféticos nos quais cada um de nós devemos já estar prontos para obter a transformação. Quero ler aqui uma parte no livro dos selos, e também na Escritura, porque o tempo final, enquanto os filhos de Deus estão se preparando, a Igreja do Senhor Jesus Cristo está se preparando, também o inimigo de Deus está por outro lado, se preparando para, neste tempo final, que é a etapa final dos pés de ferro e de barro de oleiro, que está aí, na besta e a imagem da besta. Estou buscando aqui, enquanto eu converso, onde que ele onde o irmão Branham no livro dos selos, estou buscando aqui no quarto selo, tenho pela 260, diz, porque recordem este tempo, assim como Deus virá em toda a sua plenitude no meio da sua igreja, no cumprimento da visão da carpa, que é a terceira etapa, onde a coluna de fogo estará morando entre seu povo também, o anticristo, o homem de pecado, estará neste tempo final encarnado em um homem. Diz Apocalipse capítulo 13, versículo 11. E então vi outra besta, e aí o irmão William escreve USA, ou seja, Estados Unidos. Então vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. E ele escreve Roma. E também ele escreve do lado Diabo. E exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. E fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E fez grandes sinais de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra à vista dos homens. E ele escreve ali, bomba atômica, etc. E engana os moradores da terra com os sinais que se permitiu fazer na presença da besta, mandando os moradores da besta que façam imagem, que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E aqui continuamos lendo, e aqui no livro dos selos, na 260, diz:
Agora, este anticristo, mesmo sendo homem, a sua noiva, a sua igreja, foi dado um lugar de se arrepender durante a era da igreja de Tiátira. E não se arrependeu. Recordam? Vamos ler isso em Apocalipse 2, de 18 a 23. E escreve o anjo mensageiro da igreja em Tiátira, o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e seus pés semelhante ao latão reluzente. Diz essas coisas. Conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a sua fé, a tua fé e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras, mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher, a esposa do falso profeta, que deveria, isso diz o irmão Branham aqui, faz uma pausa, entre parênteses, a esposa do falso profeta, o qual devia ser o genuíno profeta de Deus, devia ser correto. E sua esposa era Jezabel. E ele escreve do lado, Jezabel. Acabe deveria ser um verdadeiro judeu. E digo agora o que ele escreveu. Mas era um homem perverso, porque sua esposa o guiava onde ela queria. E ele escreve Acabe, o Papa. Jezabel, a igreja. Encontramos agora que Jezabel toma seu dinheiro e guia estes como ela quer, que se diz profetiza. Continua dizendo, lendo da Escritura, o irmão Branham de Apocalipse 2. Vê você ensinar e enganar meus servos. Esse ensinamento jezabelino tinha corrido todo o país. Diz o irmão Branham. Continua lendo a Escritura. A fornicar e comer coisas oferecidas aos ídolos. E dei tempo para que se arrependa da fornicação e não se arrependeu. E ele escreve do lado também, Jezabel. E coloca Jezabelina, a igreja católica. E coloca Acabe, John F. Kennedy. E coloca também, vírgula, o Papa. Eu fiz cama no inferno. E ele diz, quinta dimensão. E os que adulteram com ela, em muito grande tribulação, entrará na grande tribulação, não na noiva. Veja o que está falando de que lá nas eras tinha dito que a noiva ia entrar. Nas eras disse que essa multidão iria passar pela grande tribulação. Depois Deus o corrigiu e vejam aqui como ele já fala. Já com esse conhecimento já dá essa revelação à igreja. Entrará na grande tribulação. Não é a noiva, continuo lendo. Se não se arrependerem das suas obras, matarei seus filhos. O irmão William Branham diz, as prostitutas, com morte. E diz, irmão Branham, isso é morte espiritual. Creem? Isso é a palavra. Eu os matarei com morte. Se são mortos, então ficam inteiramente separados. E ele escreve morte espiritual. E aqui, neste mesmo que estávamos lendo, de discernindo o corpo do Senhor, ele diz, não podemos discernir pelo que as pessoas pensam, nem pelo que os intelectuais nos digam, nem pelo que os psicólogos nos digam. Temos que deixar levar pelo que diz Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Por não discernir o corpo do Senhor, muitos estão debilitados e doentes. Muitos dormem. Mortos espiritualmente. A última praga que açoitou o Egito foi a morte. A última praga que assolta a igreja é a morte espiritual. Hoje em dia o que necessitamos é um despertamento espiritual. Um despertamento espiritual ao discernimento. E do lado ele escreve, necessitamos um despertamento ao discernimento. Que Deus nos ajude a discernir sempre o bom e o mal. E do lado escreve, a última praga que açoitou o Egito foi a morte. E a última praga que açoitou a igreja, é morte espiritual. Continua aqui dizendo no livro dos selos.
Isso é morte espiritual. Creem? Isso é a palavra. Eu os matarei com morte. Se são mortos, então ficam inteiramente separados. Bem, recordem, ele deu tempo para se arrepender. A era de Thyatira foi a era escura, quando saiu o cavaleiro sobre o cavalo negro e quando tinham que pagar dinheiro pelas missas, as orações e as novenas. Depois que rejeitou se arrepender na era de Thyatira, mudou do cavalo negro ao cavalo amarelo. Morte, para então executar seu ministério final. Vem? Já esse é o último percorrido desse cavalo, desse cavaleiro do cavalo amarelo, do Apocalipse. E continua na 261. Agora quero dar aqui uma sacudida como indivíduo. Ao rejeitar Deus e seu chamado, chegará o dia quando você o fará por última vez. Igualmente como aconteceu naquela igreja. Então ali será o fim. A paciência de Deus não será estendida para sempre ao homem. Então, quando ela rejeitou e negou aceitá-lo, ali mudou e foi dado o nome de morte, separação. Deus disse, até tomarei seus filhos, os protestantes, e a cada um deles matarei com separação eterna. E ele escreve, cavalo amarelo. E embaixo, no último parágrafo dessa página 261, diz, veremos isso em mais detalhes amanhã ou no sábado, quando estudarmos as pragas que acontecerão. Será como no Egito, ele deu tempo de se arrepender. E qual foi a última praga? Foi a morte. Essa foi a última praga que caiu sobre a igreja pentecostal. Foi morte espiritual, ela está morta. Isso é no nome do Senhor. Ela está morta espiritualmente. Ele deu lugar de se arrepender e ela o rejeitou. E agora está morta, nunca se levantará de novo. E depois vemos todas essas pessoas pentecostais tentando de trazer os episcopais e os sacerdotes, chamando o Santo Padre fulano de tal. Deveriam ter vergonha. Até que grau de cegueira a pessoa pode chegar? Não disse Jesus que quando a Virgem Fátua veio para comprar azeite não conseguiu? Vocês ouvem as pessoas hoje em dia dizer, eu recebi o Espírito Santo e falei em línguas, mas não querem vir a uma igreja como esta. Dizem, eu não quero ir a tal lugar. E dizem que tem o Espírito Santo, mas é que ainda querem suas coisas dignificadas, tornadas dignas. Querem ficar na Babilônia e ao mesmo tempo desfrutar das bênçãos celestiais. Vem ao que viemos falando nestes minutos anteriores. Não podemos ficar com as coisas desta terra, desta dimensão, porque não podemos servir a dois deuses. Ou servimos ao Deus do reino das trevas, ou servimos ao Deus criador dos céus e da terra. A pessoa tem que escolher. Não podem ficar no mundo e ao mesmo tempo servir a Deus. Jesus mesmo disse, não podeis servir a Deus e a Mamon. Vem aí e diz, então, se você na verdade se torna salvo, se regozijará em reuniões onde o Espírito Santo está se vindicando e onde está mostrando que a palavra de Deus é a verdade. Alguém disse, as pessoas fazem demasiado ruído e eu fico muito nervoso, ou seja, nessas atividades. Você, na verdade, estará nervoso se chega ao céu. Pense como será quando todos chegarmos. Então, como será? Como Deus quer que todos... É tão paciente como nos dias de Noé. Ele se esforçou e foi tão paciente por 120 anos, esperando que se arrependesse e não fizeram. Ele escreve 120 anos. Nos dias do Egito, Deus mandou pragas e todo tipo de mal, mas também não se arrependeram. Ele escreve as pragas. Mandou João, mas também não quiseram voltar. Mandou Jesus para que morresse para salvar todos os que ouvissem a palavra. E agora...
Nos últimos dias, de novo, prometeu enviar uma mensagem para chamá-los e restaurá-los à fé original da palavra. E não querem recebê-lo. Estão tão enraizados em seus dogmas e credos até tal ponto que talvez se Deus mandar um anjo então... Mas Deus não atua dessa maneira. Ele toma alguém ignorante e até estúpido, que quase é analfabeto, e toma esse tipo de pessoa porque não é nada, e pode operar através dela. Portanto, se alguém pensa ser algo grande, ele não pode usá-lo. Ele não pode usá-lo. Sempre operou, atuou assim. A pessoa tem que se tornar nada para então ser algo com Deus. E ele escreve, Deus usa o... Deus usa o não é nada. Não pode usar a quem pensa que é algo. Ele deu tempo para se arrepender, mas ela não fez. Ele o fez de novo. E ele escreve em Chicago. Mas agora também o rejeitou. Por ter rejeitado, ela então é uma via perfeita por onde pode entrar Satanás para ser encarnado. Correto, ele pode encarnar nela porque rejeitou a palavra. Essa é a mesma razão porque a igreja protestante se torna uma prostituta, porque rejeita a verdade vindicada da palavra de Deus, e isso deu lugar para que entre o diabo e se encarne, e ele fará uma imagem à besta onde podem se consolidar e se unir como estão fazendo agora mesmo. E ele escreve ali a imagem da besta. E aqui na página 262 embaixo escreve, o diabo pode se encarnar na igreja que rejeitou, que rejeita a palavra. Continua aqui, onde paramos para terminar aqui, a citação de Apocalipse 13 diz... Vamos voltar a ler, não sei se... Cheguei a ler o versículo 15 do capítulo 13. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e o seu número é 666. Isso está, vocês podem buscar no livro dos selos, na página 178. E aí nos fala os que tiverem o livro dos selos, aí faz a soma. Na metade do parágrafo diz, mas quando este terrível espírito enganoso se encarnou em um homem, tomou o lugar de Deus e foi adorado como Cristo. Em outras palavras, e é uma parte aqui em outra das Bíblias, corrijo, em outra das Bíblias que ele tem, ele escreveu, citando Apocalipse 12, versículo 7. 7 a 9 diz, e houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. E foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ele escreve, o mundo inteiro está enganado. Enganado por quem? Pela besta, por Roma, pelo Papa. E a imagem, Estados Unidos. Mas quando este terrível espírito, página 178 do livro dos selos, mas quando este terrível espírito enganoso se encarnou em um homem, tomou o lugar de Cristo e foi adorado como Cristo. Em outras palavras, lá no Vaticano, eu estive ali e está escrito Vicaris Filii Dei.
Vicaris Filii Dei. E isso está escrito em letras romanas. Agora, se você traduzir, significa em lugar do Filho de Deus. Em outras palavras, ele é um vicário, ou seja, alguém que toma o lugar de outro. Ele é o vicário no lugar do Filho de Deus. E a Bíblia diz, aquele que tiver sabedoria, conte o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Agora, se você tomar esse título, Vicaris Filii Dei, as letras que têm valor numérico segundo os números romanos, o somatório dará o número 666. E aí, soma, aqueles que têm o livro dos selos podem ver aí, como o editor ou quem fez o livro, colocou aí o que o irmão Branham, como o irmão Branham lhe mostrou, seguramente escreveu de alguma forma para que colocasse assim a soma que dá essas letras. A Bíblia diz que ele estaria sentado no templo de Deus, adorando como Deus. Quando essa pequena doutrina chegou a se encarnar em um homem, este se tornou um vicário no lugar do Filho de Deus. Que espírito mais enganoso! Isso se encontra em 2 Tessalonicenses 2:3, e desde então você recordará que Satanás é a cabeça de todo o poder político em cada nação. Isso se encontra em Mateus 4:8. Satanás levou Jesus Cristo a um monte alto. E buscamos ali, em São Mateus, capítulo 4. O que nos diz... E ele escreve para que tenham, nessa escritura de Mateus 4, 4:4 em diante. Mas no 4:10, ele escreve ali, selos 270 e 271. Isso vocês já podem ler e buscar o que é que fala ali. Vamos ler um pedacinho da 270. Diz, aqui vemos a vida e a morte chegando ao seu último encontro. O cavalo branco de vida verdadeira e o cavalo amarelo de credos misturados. A coisa está chegando a uma verdadeira batalha. Vamos continuar aqui. 270. Aqui quero dizer algo. Pode ser que vocês não queiram crer, mas esquadrinhei para estar seguro. Há uma só cor original, o branco. Qualquer outra cor é algo misturado. Cristo está sobre a palavra completamente branca e sem adultério desde o princípio. Amém. Toda a cor seria branca se não tivesse intervindo alguma química. Amém. Glória. Toda a igreja estaria sólida sobre a doutrina apostólica da palavra, com Deus confirmando a palavra. Se não tivéssemos a misturança de credos e denominações, ali você tem. Agora me sinto regozijado. Sim, Senhor. Há uma só cor original, o branco. Nunca se misturou com denominações ou credos. Não, Senhor. Recordem também, seus santos são vestidos em roupa branca, não misturados em credos e denominações. Encontramos que com os credos e denominações é onde vem a cor misturada. Isso aqui é cor original, onde ele vem montado. A cor original também está sobre seu povo. E eles foram submersos no sangue, o qual limpou suas vestimentas e enviou essas cores misturadas ao seu lugar. Continua por aí, podem continuar lendo, e ele escreve, vestimentas brancas é igual à palavra. E aqui, quando ele faz essa citação do irmão Branham que fala ali, onde estávamos lendo da 178, que ele cita ali Mateus 4:8, e aí vamos a Mateus 4:8, diz, levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei se postrado me adorares. Então Jesus lhe disse, vai-te, Satanás, pois escrito está, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e chegaram os anjos e o serviram.
Vem, e esse trono de Satanás, onde o diabo estará se encarnando em um homem, no homem de pecado, é quem, nesse tempo de Jesus, ali Satanás estava oferecendo esses reinos a Jesus. Mas aqui estará ele dando a esse do qual estará se sentando aí, nesse trono, ali em Roma, onde ele vai querer estabelecer esse reino do anticristo, no homem de pecado, nessa última parte da semana número 70 da profecia de Daniel. E ali é onde ele estará nesses últimos 3 anos e meio, em toda a sua plenitude, o diabo Satanás encarnado no anticristo, no homem de pecado, tomando o lugar de Deus, tomando o lugar do Filho de Deus. Continua dizendo, Satanás levou Jesus Cristo ao monte alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo. Isso foi o que lemos a Escritura, queria ler da Escritura, havidos e por haver, no momento de tempo. Isso é algo tremendo. Ele disse, te darei tudo isso se me adorares, se me adorar. Mas Jesus sabia que ele herdaria tudo isso. Hoje dizem, pobre de vocês, lá tão fanáticos. No entanto, a terra é nossa. Jesus disse, os mansos herdarão a terra. Agora note, e aqui quero fazer uma pausa, recordem, que há uma Escritura que o irmão Branham nunca entendia, que era em São Marcos, e já para ir finalizando, capítulo 11, versículo 22, em diante, onde diz, ao que Jesus respondeu, tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, e monte significa um reino, ergue-te, que é o reino das trevas, que neste tempo será tirado pela palavra falada. Ergue-te, lança-te ao mar e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Portanto, por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que recebereis e vos será vosso. Ou seja, que o reino, todos os reinos pertencem a Deus. E a todos e cada um dos seus filhos, como ele diz aí, os mansos herdarão a terra. Ou seja, todos nós somos os herdeiros, os co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor, somos os que receberiam esse reino. Agora notem, Jesus, sabendo que ia herdar, disse, vai-te, Satanás, escrito está, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Vem como sempre citou a Escritura. Ou seja, aqui, tudo isso vai nos ajudar a nós neste tempo. Aqui, pode vir um pensamento ou uma pessoa, algum espírito, não pode vir e nos dizer, eu vou te dar isso e o outro. A pessoa, quando vê pela Escritura que estiver mal, aí a pessoa pode repreender pela Escritura. Escrito está. Não, que aqui vou te dar isto, vou te dar tudo isto. Os mansos herdarão a terra. Nós somos os herdeiros. Não podem nos passar gato por lebre, vamos dizer. Ou seja, nós estamos garantidos, vamos garantidos, com segurança, porque todos os reinos deste mundo se tornarão os reinos do nosso Senhor. Aí embaixo eu queria chegar onde ele ali escreveu algo. Vamos ali com isso já. Aqui encerro onde
Então saiu o cavaleiro, pulei uma parte aqui da 179 do livro dos selos. Então saiu o cavaleiro, não tinha coroa, mas foi dada uma e cavalgava sobre o cavalo branco. Tinha arco, mas sem flecha. Então quando saiu, ao pouco tempo foi dada uma coroa, porque não se pode colocar uma coroa sobre a cabeça de um espírito. Mas quando este espírito chegou a se encarnar em um homem, a segunda obra da dispensação, seu ministério, então foi um falso profeta coroado para operar as obras do espírito do anticristo. Agora o vemos claro. Agora Satanás já tem controle dos poderes políticos em todo o mundo. Ele escreve. Vamos ler este último parágrafo. Agora chegou ao lugar onde formará um poder universal religioso. E vocês, meus irmãos, não podem entender qual é essa nação que aparece no capítulo 13 de Apocalipse, representada neste animal que se levantou como um cordeiro com 2 chifres, poder civil e poder eclesiástico, mas que faz o mesmo que fez a besta antes dela. Parece estranho, mas o símbolo da América do Norte é o número 13 e uma mulher. Aparece no capítulo 13 do Apocalipse. Começamos esta nação com 13 colônias, começamos com 13 listras e 13 estrelas na bandeira. E em muitas outras coisas temos o número 13. E ele escreve Apocalipse 13, uma mulher, e escreve USA, a imagem da besta. Por outro lado, se refere à mulher, a mulher, a mulher, e por fim, chegará. Como predisse que uma mulher controlaria a nação. Disse isso já faz 30 anos. E das 7 coisas que predisse nessa ocasião, 5 delas já são cumpridas. E agora já tem o homem ali pronto para dar entrada. Quem vocês meteram, colocaram com seu voto político. Bem, há tanto que dizer que é quase impossível terminar. E é assim. Há tanto que podemos ler de todos estes mistérios que Deus nos trouxe por meio do precursor e também do nosso anjo mensageiro, que, vejam aqui, se formos a 364, diz... Deus mandou Elias a Acabe, dali saíram 7.000, correto? Agora, o manda de novo aqui no tempo da tribulação e chama aos 144.000. Agora notem que entre o 6º e 7º selo encontramos o 7º capítulo de Apocalipse colocado matematicamente correto. Como, por exemplo, a América tem o número 13. Começou com 13 estados, teve 13 estrelas e 13 listras em sua bandeira. Teve 13 colônias no seu princípio e, em muitos sentidos, é o número 13. E até aparece no capítulo 13 de Apocalipse. Ela está figurada pelo número 13 e uma mulher. E ali ele escreve América, mulher. Bom, que Deus nos ajude neste tempo, neste tempo restante, para que assim possamos aproveitar tudo o que cada filho de Deus escolhido de Deus deve conhecer e também deve corrigir em sua vida, para que assim a plenitude de Deus, a plenitude do Espírito Santo more em cada um de nós. Aproveitemos este tempo restante, este tempo no qual Deus nos permitiu viver, para que assim Deus possa nos dar a cada um de nós o que tanto desejamos. Esse corpo eterno e glorificado que Ele prometeu para cada um dos seus filhos. E assim, poder neste tempo final ver o cumprimento de todas as promessas que Ele prometeu
para cumprir no meio de cada um de nós, e uma delas que sabemos que será o cumprimento da visão da grande carpa catedral. E assim poder estar preparados para ver com nossos próprios olhos tudo que Deus estará cumprindo no meio da sua igreja. Aí onde na 134 nos diz o reverendo William Branham, e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus nos ajude neste tempo sobrante a compreender e ver todo o programa que Deus está realizando em uma forma simples. Que os pastores, os ministros, junto com as congregações, se mantenham unidas e arrumando, corrigindo tudo o que tem que ser corrigido, para que em breve Deus, no meio de cada um de nós, possa cumprir essas promessas da ressurreição e a transformação. Estamos em um tempo muito, mas muito importante. Recorde que na sexta dimensão, disseram ao irmão Branham que ele ia ir onde ele estava e ele seria julgado, e o seu grupo, e assim todos os mensageiros. Em nosso tempo também é da mesma maneira. E as coisas Deus pode estar cumprindo e a pessoa não perceber que já tudo isso começou, e Deus o que está nos dando é este tempo restante para nos corrigir e para estar preparados para a nossa adoção, para nossa transformação. Portanto, não vamos esperar chegar a ver a essa senhora que sai pela porta ou possa empurrando a maca curada para nós começarmos a ver como nos preparamos, ou como vamos corrigir, ou como vamos deixar as coisas que são preciso deixar de lado. Já para esse tempo devemos ter nossas vidas corrigidas já faz tempo, ou seja, já para esse tempo, se não estivermos adotados, já aí por aí, então ocorrerá a ressurreição e a transformação dos nossos corpos. Mas antes disso tem que haver um tempo que Deus nos dá para nos preparar, para nos corrigir. Por isso, não esperem dizer, quando vier esse tempo de corrigir as coisas, é que eu vou corrigir. Ou quando vier a pregação dessas coisas, que a pessoa tenha que se acoplar a tudo isso, então eu vou mudar. Tudo isso pode estar sendo cumprido, porque vou deixar uma porcentagem para que não digam que eu disse que isso é assim. Tudo isso pode estar no meio da igreja, acontecendo. E, como uma pessoa disse, eu disse, e não dá conta? Ele me corrigiu e disse, eu sim percebo. Sim, tem muitas pessoas que amam a Deus, amam o seu programa, levaram a sério o ter saído do Egito que nos escravizou, e levou a sério esse caminhar, e agora, diante da terra prometida, diante do Jordão, diante da morte, para entrar à terra prometida, e diante da terra prometida, porque está aí, está a um passinho. Quem não passar isso, quem não chegar a estar pronto, vai ter que passar então pelo Jordão. Mas a nós nos prometeu que passaremos em seco. Ou seja, que nós levamos a sério. E muitos levaram a sério. Os escolhidos levaram a sério. Este tempo de preparação, este tempo restante. O tempo que Deus nos deixou,
porque não somos daqui. Queremos ir já antes que a besta, o homem de pecado anticristo, venha com todos os seus exércitos, começará com um aperto. Recordem, espiritualmente pode estar acontecendo algo, mas já se torna um aperto já direto à igreja. Quando já ele saiba já certas coisas que estarão sendo vistas, e então se converte num aperto à igreja, os ministros que estão levando a arca que é a palavra, esse ataque para os ministros, contra os ministros e contra as congregações, e depois, quando Deus nos levar daqui, então já se tornará numa perseguição para as virgens fátuas, para os 144.000, e já isso será dentro da grande tribulação. Antes que chegue tudo isso, aproveitemos este tempo que, por agora, estamos bastante quietos, vamos dizer, e que Deus nos permitiu tê-lo assim, caladinhos, em silêncio, sem muito barulho, como estiveram no aposento alto, antes do dia de Pentecostes, estiveram ali caladinhos. Todo mundo dizia, o irmão Branham numa parte dizia, estes devem estar por aí, aquele pescador deve estar por ali, em tal lugar, aquele deve estar por outro lado. Não sabemos deles. Eles estavam ali, era se preparando. E assim ocorre no nosso tempo. Estamos quietinhos na era da pedra angular, nos preparando para receber a plenitude do Senhor. E depois, aí, as fátuas, os que conhecem, que vão conhecer que ou que conhecem que ia vir um rapto e tudo isso, aí vão dizer, olha, mas o que aconteceu com fulano? Ah, esse deve estar por ali num lugar, esse passava por aqui, por ali. Olha, mas não se supõe que há um rapto, porque estes juízos divinos vêm. Já foi muito tarde para aqueles que vieram buscando azeite. Assim que aproveitemos este tempo que Deus nos deixou e agradecidos a Ele, porque Ele nos permitiu viver nestes dias finais para nossa preparação para obter a transformação, o tempo restante. Esse é o tempo que Ele nos deixou nestes dias finais. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, e desculpe se eu me estendi, disso tomamos como uma conversa e compartilhamos todos estes escritos de todas essas coisas que nos trouxe o precursor da segunda vinda do Senhor, e também nos trouxe o anjo do Senhor Jesus Cristo com os escritos que Ele fez ali, o qual são de grande bênção e grande crescimento espiritual para todos e cada um de nós. Que Deus os abençoe, e orem muito pelas atividades da sexta-feira, do sábado, com o irmão Miguel, vai ter lá, orem por ele, sempre o levamos em oração, e também pelas atividades do domingo, e que seja este final de semana uma semana de grande crescimento espiritual para todos e cada um de nós. Que Deus os abençoe e Deus os guarde, e damos graças ao nosso Pai Celestial que tenha nos enviado neste tempo com essa mensagem de era de pedra angular, o nosso anjo mensageiro, o cumprimento da segunda vinda do Senhor, o nosso apreciado irmão e amigo William Soto Santiago.